uma classe que vai ser a representar as camadas da nossa rede. Vou vir aqui em Entities, New, criar um pacote Layers, e a classe Layer. A classe Layer ela vai ter aqui os campos. Então, ela vai ter o campo que vai armazenar os pesos. Então, Private Matrix W, ela vai ter o campo que vai armazenar os V's, as saídas, os deltas, e ela vai ter também a função de ativação, então private ativação. Aqui no construtor a gente vai passar então o número de unidades, número de neurônios da rede. Então, int units. Aqui a gente vai ter também então número de unidades. Vamos fazer então aqui os getters e setters para esses atributos aqui. Então, public getA, setA, fazer todos os getters e setters aqui. Já fiz o delta, ainda não, né? Então já foi o A, o W, a função de ativação, as units, que falta o setter do delta. Então já temos todos os getters e setters desses atributos aqui. E uma coisa que a gente também vai ter na layer, já que a gente vai utilizar um modelo sequencial, a gente vai ter a próxima layer e a layer anterior. Então aqui a gente vai ter um private layer next, private layer previews. Aqui os getters e setters next vão ser normais. Eu vou essas propriedades. Então aqui a gente vai ter get next e set next. Nós vamos ter o get previews e o set previews. Só que aqui no set previews a gente vai fazer o seguinte. Aqui a gente vai definir o previews vai ser esse e o previews na layer previews a gente vai setar next como sendo
a instância dessa classe aqui. Então, isso que a gente vai precisar fazer. A função de ativação, a gente já pode definir ela por padrão, se ela for nula. Vou criar aqui vou criar um outro construtor depois, mas aqui eu vou setar a função de ativação. Então, activation, ela vai ser linear, se a gente não passar nenhuma. E se a gente passar alguma função, um outro construtor aqui, ela vai ser então a activation. Então aqui a gente tem a layer. Então, vou fazer um teste aqui só para a gente ver como é que isso aqui vai funcionar. E aí, uma outra coisa é que quando a gente adiciona um previews, a gente já vai saber qual que é o shape do nosso peso. Então, se o número de unidades dessa instância for 3, por exemplo, e a da instância do previous for 2, a gente vai ter um shape 2 e 3 para o peso. Então, vai ter shape 2, 3. Então, aqui a gente já pode instanciar ou inicializar o peso. Então, aqui no caso W, ele vai setar o W como sendo uma matriz random. E aí aqui a gente pode passar como número de linhas, previews, units, e units dessa atual. Daí então, vamos criar aqui, vou criar uma matriz, uma layer no caso, layer L1 vai ser igual a uma layer, e aí ela vai ter 3 unidades, a função de ativação vai ser linear mesmo. A gente tem uma outra layer L2 que vai ter 4 unidades. Se eu disser aqui então que 2 setar previous como L1, aqui a gente já vai ter o peso inicializado. Então, deixa eu dar um print aqui em L2.getW. Então, nós temos os pesos. Então, vejam que o shape dos pesos ele vai ser 3, 4. Então, justamente porque a camada anterior ela tem 3 unidades e a camada aqui do L2 ela tem 4. Já se a gente der um print em L1.weights, ele vai ser nulo, porque a gente não vai ter inicializado ele. Eu vou fazer o seguinte aqui, eu vou vir na camada layer, e aqui para ficar mais
mais entendível, isso aqui eu vou renomear o W, então refactor, para weights. Então aqui a gente vai ter get weights com seus pesos. Se a gente adicionar aqui uma outra camada, porque essa camada ela seja a camada de saída que tem uma unidade, e aí então o anterior a ela vai ser o L2. A gente vai ter aqui então print um peso, o shape 4,1. Então 4,1. O que a gente pode fazer aqui para evitar, porque aqui a gente está inicializando o peso quando a gente seta o previous. E aí se a gente setar o next, isso aqui não vai acontecer, né? Então não vai inicializar o peso e nem vai fazer essa lógica aqui de colocar o previous como o atual. Então eu vou remover isso aqui. E aqui eu vou simplesmente dizer que o next é igual a desse. Vai funcionar da mesma forma. Então até o próximo vídeo. A gente se vê.